Era uma terça-feira comum em 11 de setembro de 2001. O sol nascia em Nova York, prometendo mais um dia de rotina, com o trânsito e o burburinho incessante da metrópole que nunca dorme. Poucos poderiam imaginar que, em questão de horas, a paisagem urbana, a nação e o mundo inteiro seriam transformados por uma série de ataques terroristas que desafiariam a compreensão humana e deixariam uma cicatriz na história da humanidade. Este dia, gravado na memória coletiva como 11 de setembro, não foi apenas uma tragédia de proporções épicas, mas um evento que redefiniu a segurança global, alterou a política internacional e reverberou em cada aspecto da vida moderna, especialmente na economia mundial. Prepare-se para revisitar os detalhes sombrios de um dia que amanheceu normal e terminou em chamas, desvendando não apenas a brutalidade dos ataques, mas a meticulosa conspiração por trás deles e as ondas de choque que ainda hoje são sentidas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Para entender a magnitude do 11 de setembro, é necessário retroceder no tempo e compreender o cenário político e social que antecedia os ataques. Os Estados Unidos, emergindo da Guerra Fria como a única superpotência global, desfrutavam de um período de relativa prosperidade e uma sensação de invulnerabilidade. Embora ameaças terroristas já existissem, eram frequentemente percebidas como problemas distantes, restritos a regiões turbulentas do Oriente Médio ou a grupos extremistas isolados. A globalização avançava, a economia crescia e a tecnologia prometia um futuro de interconexão. No entanto, sob a superfície dessa aparente calma, fervilhava um ressentimento profundo em certos grupos extremistas islâmicos, entre eles a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Bin Laden era um saudita de família rica que havia se radicalizado durante a invasão soviética no Afeganistão na década de 1980, onde lutou ao lado dos próprios americanos. Mas ele via a presença militar e a influência cultural dos Estados Unidos no Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, onde estão dois dos lugares mais sagrados do Islã, as cidades de Meca e Medina, como uma profanação e uma afronta à fé islâmica. A Al-Qaeda, fundada por ele no final dos anos 80, tinha como objetivo declarado expulsar a influência ocidental do mundo islâmico e derrubar regimes árabes considerados desertores da doutrina islâmica. O grupo já havia tentado ataques terroristas contra interesses americanos em todo o mundo, como o atentado ao World Trade Center em 1993 e os ataques às embaixadas dos Estados Unidos na África em 1998 e o ataque ao navio contra-torpedeiro USS Cole em 2000. Contudo, a magnitude e a ousadia do que viria a seguir superariam em muito qualquer ato terrorista prévio. Os ataques de 11 de setembro não foram improvisados, eles foram o ápice de anos de planejamento e meses de execução meticulosa. O cérebro, por trás da operação, era Khalid Sheikh Mohammed, um paquistanês do Kuwait com uma mente estratégica e uma vasta experiência em terrorismo. Ele havia proposto a Bin Laden a ideia de usar aviões como mísseis já em 1996. A ideia original então evoluiu, mas a essência permaneceu, que era de sequestrar voos comerciais e usá-los para atingir alvos simbólicos nos Estados Unidos, causando o máximo de vítimas possível e pânico generalizado. O plano final, que se tornou conhecido como Operação Bojinka 2.0, que é referência a um plano terrorista anterior que foi desarticulado, envolvia 19 sequestradores divididos em 4 equipes. Cada equipe tinha um piloto treinado, responsável por assumir o controle da aeronave, e vários terroristas encarregados de dominar a tripulação e os passageiros. O treinamento dos sequestradores foi um capítulo importante nessa saga de conspiração. Vários dos pilotos, como Mohamed Atta, o líder da célula de Hamburgo da Al-Qaeda, e o piloto do voo American Airlines 11, passaram meses nos Estados Unidos, frequentando escolas de aviação. Eles não precisavam aprender a decolar ou a pousar, apenas a manobrar o avião em voo reto e usar a cabine para mirar. Os demais terroristas recebiam treinamento físico e psicológico, sendo instruídos a serem implacáveis
e a usar estiletes ou facas que eram permitidas na época para embarque nos aviões para impor sua vontade. A logística era complexa e abrangia vários países, e o financiamento vinha de fontes variadas, incluindo o próprio Bin Laden. Os sequestradores entraram nos Estados Unidos legalmente, muitos com vistos de estudante ou turista, e se infiltraram na sociedade, mantendo um perfil de baixo risco enquanto aguardavam as ordens finais. As comunicações eram codificadas e muitas vezes passavam por intermediários, para evitar a detecção das agências de inteligência ocidentais como a CIA. Apesar de alguns avisos esporádicos e informações fragmentadas capturadas, nenhuma agência conseguiu ligar os pontos e prever a catástrofe que estava por vir. Na manhã de 11 de setembro, os 19 sequestradores embarcaram em 4 voos diferentes. O voo American Airlines, que vinha de Boston para Los Angeles, que atingiu a torre norte do World Trade Center às 8h46 da manhã. O voo da United Airlines 175 de Boston para Los Angeles, que atingiu a torre sul do World Trade Center logo em seguida ao voo 11. E também o American Airlines voo 77, que vinha da Virgínia para Los Angeles e atingiu o Pentágono às 9h37 da manhã. O voo 93 da United Airlines, que estava indo para São Francisco e foi sequestrado, caiu em um campo na Pensilvânia às 10h03 da manhã, após os passageiros e a tripulação se rebelarem contra os sequestradores, impedindo que o avião atingisse seu alvo planejado, que imagina-se que era o Capitólio ou a Casa Branca. Os ataques ao World Trade Center foram sem dúvida os piores. Atingidos por aviões carregados de combustível de aviação, os prédios projetados para suportar o impacto de um Boeing 707 não foram construídos para resistir a um incêndio daquela magnitude. As altas temperaturas do combustível queimando comprometeram a estrutura de aço, levando ao colapso sequencial da Torre Sul às 9h59 e da Torre Norte às 10h28. O Pentágono, embora danificado, permaneceu em pé, mas a destruição em Nova York foi total, reduzindo as icônicas Torres Gêmeas a uma pilha gigantesca de destroços e poeira, enterrando milhares de vidas com ela. A dimensão humana da tragédia, com quase 3.000 vidas perdidas, é incalculável. No entanto, os impactos econômicos foram igualmente profundos e de longo alcance, reverberando por anos e moldando a forma como os mercados globais operam até hoje. Os mercados de ações em todo o mundo reagiram com pânico imediato. A Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq foram fechadas por 4 dias úteis, a maior interrupção desde a Grande Depressão de 1929. Quando reabriram, em 17 de setembro, o Dow Jones despencou quase 685 pontos, uma queda de 7,1% em um único dia, a maior queda de pontos da história até aquele momento. A economia americana, que já estava desacelerando, teve os ataques exacerbando essa tendência, contribuindo para uma recessão do país. O setor de aviação foi o mais diretamente afetado. Os ataques geraram um medo generalizado de voar, levando a uma queda drástica no número de passageiros. As companhias aéreas sofreram perdas massivas, muitas quase faliram. O governo dos Estados Unidos precisou intervir com um pacote de resgate de 15 bilhões de dólares para evitar o colapso do setor. Medidas de segurança extremamente rígidas, então, foram implementadas nos aeroportos, resultando em processos de embarque mais demorados e custos operacionais mais altos para as companhias aéreas, que permanecem até hoje, principalmente nos voos internacionais. O setor de turismo também sofreu, com menos viagens internacionais e também domésticas. As seguradoras também foram atingidas por uma avalanche de sinistros relacionados às perdas de vidas, danos à propriedade, especialmente ao World Trade Center, cujas perdas foram estimadas em dezenas de bilhões de dólares, e a interrupção nos negócios. O setor teve que pagar indenizações nunca antes vistas, o que levou a um aumento significativo nos preços dos seguros nos Estados Unidos, especialmente para riscos terroristas, e uma reavaliação global dos riscos de segurança nas seguradoras de todos os países.
Os ataques do 11 de setembro levaram a um aumento nos gastos com segurança e defesa em todo o mundo. Nos Estados Unidos, foi criado o Departamento de Segurança Interna, unificando várias agências de segurança. Os investimentos em tecnologia de segurança, vigilância e inteligência foram a níveis estratosféricos. E embora esses gastos tenham impulsionado certos setores, como o de tecnologia de defesa, por exemplo, representaram um déficit significativo nos orçamentos públicos e privados. Os ataques também causaram um forte impacto no preço do petróleo e mercado de commodities. Inicialmente, houve um salto dos preços do petróleo devido à incerteza geopolítica, mas a desaceleração econômica subsequente levou a uma queda da demanda e, consequentemente, no preço. No entanto, o 11 de setembro e as guerras que se seguiram no Afeganistão e no Iraque, justificadas pela guerra ao terror, criaram uma volatilidade contínua nos mercados de commodities, especialmente o petróleo, à medida que a instabilidade no Oriente Médio persistia e aumentava. E embora a globalização não tenha sido revertida, os ataques de 11 de setembro geraram uma reavaliação das vulnerabilidades das cadeias de suprimento no mundo todo. As interrupções no transporte aéreo e marítimo levaram empresas a considerar diversificação de suas rotas para reduzir a dependência de um único ponto de falha. A segurança da carga e o controle de fronteiras tornaram-se prioridades ainda maiores, o que também elevou os custos com logística no mundo todo. O 11 de setembro de 2001 foi um dia que amanheceu como qualquer outro, mas que ficou gravado na memória coletiva pela sua dimensão humana trágica e também marcou por ter sido um divisor de águas na história da economia mundial. Os ataques terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono, concebidos e executados com uma precisão fria e cruel, revelaram a vulnerabilidade de uma superpotência e, por extensão, de um sistema financeiro interconectado que parecia indestrutível. Aquele dia de terror não foi um evento isolado. Suas ondas de choque se espalharam rapidamente pelos mercados, alterando para sempre a paisagem econômica e as prioridades de segurança em escala mundial. Os reflexos econômicos do 11 de setembro foram muito além das perdas imediatas. A chamada guerra ao terror que se seguiu, com intervenções militares no Afeganistão e no Iraque, desviou trilhões de dólares para gastos com defesa e segurança, impactando orçamentos nacionais e prioridades de investimento. A segurança global se tornou uma commodity extremamente cara. Em última análise, o legado econômico do 11 de setembro é complexo e cheio de nuances. Ele nos lembra a fragilidade inerente à prosperidade em um mundo globalizado e a interdependência entre segurança e estabilidade econômica. E depois de mais de 2 décadas, os eventos daquela manhã continuam a ecoar, moldando desde a forma como viajamos e fazemos negócios até o equilíbrio entre segurança e liberdade. A tragédia do 11 de setembro serviu como um lembrete de que em um mundo globalizado, a segurança econômica e a geopolítica estão sempre ligadas e que a paz e a estabilidade são, em última instância, os pilares fundamentais de qualquer prosperidade duradoura. E aí, o que você achou desse vídeo sobre a tragédia humana e econômica causadas pelo 11 de setembro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, se você quer descobrir como os Estados Unidos se tornaram a superpotência mundial através do Plano Marshall, que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nos vemos lá e até a próxima. Um abraço.